Olá, eu sou o Joadir e mais uma vez aqui com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia e com a série dos vídeos O Gigante da Galileia. Hoje, 1º de janeiro de 2024, estamos iniciando um novo ano aí, que vai ser com certeza um ano de sucesso, e eu desejo sucesso e paz para todos vocês que estão me assistindo. Esse é o meu sincero desejo. Esse é o vídeo de número 43. Tem uma explicação que eu preciso dar aqui. A Operação Cavalo de Troia é um projeto histórico, biográfico, científico. Então, a intenção, o motivo de a NASA ter gasto tanto dinheiro na preparação e no envio de 2 astronautas ao ano 30, é para testificar, é para documentar, é para verificar a verdade. A intenção é só essa. Então, depois de escolher entre três datas, eles escolheram a data de 30, do ano 30, os 11 últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra. Bom, tudo isso já foi dito até o vídeo número 42. Já falei tudo isso. Aqui cabe apenas repetir que no domingo, dia 9, o módulo estava preparado, estava programado para voltar ao ano 1973, às 5 horas da manhã, do dia 9 do ano 30, dia 9 de abril do ano 30. Estava programado para voltar, independente do cientista que estava lá fora do módulo, retornasse, estivesse dentro do módulo ou não. De qualquer maneira, o módulo ia voltar. Então, ele teve que se apressar, tinha coisas para ele ver, mas ele tinha que estar no módulo. Foi isso que ele fez. Correu e conseguiu estar no módulo a tempo de voltar. Na segunda viagem, como deu tudo certo, como documentaram tudo, etc. Depois de analisar toda a documentação que ele entregou lá, dessa primeira viagem, eles decidiram e foram autorizados pelo presidente, pelo secretário de Estado, na época, Harry Kissinger, né? Eles conseguiram voltar para documentar a ressurreição de Jesus Cristo e também para buscar o microfone que tinha sido colocado no lampião lá na sala da última ceia. Eles documentaram tudo isso, mas esse microfone não pôde ser recuperado. Por quê? Com aquele terremoto que aconteceu logo depois da morte de Jesus, quando Jesus morreu na cruz e tal, teve aquele terremoto e muitas coisas quebraram nas casas e tal. E lá na casa do Elias Marcos, nessa sala onde tinha sido feito realizada a última ceia, também tudo caiu no chão, tudo quebrou. Lá os copos, na verdade, as taças, né, que foram usadas ali na última ceia, e também o lampião. Quando ele voltou para buscar o microfone, disfarçadamente, a esposa de Elias Marcos o levou lá na sala, e ele, disfarçadamente, é claro, perguntou pelo lampião, e ela explicou que o lampião tinha caído, quebrado e tal, e tinha ido para conserto, porque era uma peça que eles precisavam dele, uma peça que gostava. Era um lampião, né? Então, naquela época não existia luz, então era uma peça, era uma coisa de muita importância. Então, mandou para conserto. E ele não pôde recuperar a tempo de voltar. Então, nessa segunda viagem, ele tinha essas 2 missões. Primeiro, recuperar o microfone. Segundo, documentar a ressurreição, os reaparecimentos, né, de Jesus Cristo. É bom explicar aqui que Jesus não ressuscitou. Ele ressurgiu. É diferente. Quem ressuscitou foi o Lázaro,
que voltou, Jesus Cristo lá, ele voltou, né? Voltou a conviver com a família normalmente, depois teve que fugir, porque o Sinédrio queria, lá o pessoal do Sinédrio, né? O sumo sacerdote lá, Caifás, mandou prendê-lo, né? Então ele teria o mesmo fim de Jesus se ele não tivesse fugido. Mas ele conviveu com a família e tal, normalmente. Jesus não. Jesus volta ele reaparece. Foi documentado, o cientista conseguiu documentar 19 vezes, durante 40 dias. Ele apareceu 19 vezes, essas 19 vezes foram documentadas. Ele conseguiu documentar isso e catalogar com precisão. Se teve outras aparições, talvez tenha acontecido, mas ele não pôde confirmar isso. Então, se ele não pôde confirmar, ele era um cientista, então ele não colocou no diário. Bom, dessas 19 aparições, eu vou relatar uma por uma. Hoje, nesse vídeo, vou falar de 5. No dia 9 de abril, né? Teve 9 aparições no dia 9, exatamente no domingo. Teve 9 aparições. Mas eu vou relatar hoje apenas 5. Vou fazer mais 2 vídeos para concluir aí as 19 aparições. Então, ele fala aqui, ó, ele se explica dizendo o seguinte: na página 61 do livro número 6, tá? Do volume número 6, de Cavalo de Troia. É meu dever, ele diz, é meu dever esclarecer também que nem todas as aparições puderam ser investigadas por este que aqui escreve, é ele, né? Então, todas essas informações são bem grandes as informações, completas, né? São bem completas as informações sobre as aparições. Mas ele aqui eu vou falar para vocês apenas um resumo que ele faz das 19. Ele junta ali e faz um resumo das 19. Mas no livro, no volume número 6, tem todas as informações completas de como foi feito, quem apareceu, etc, etc, etc. Então, está à disposição para você pegar a partir bem antes da página 61, tá? Essas informações. O que eu vou falar é da página 61 em diante. Então ele fala que é dever dele e tal, mostrar. Bom, ele explica aqui, ó, a falta de tempo e a distância de alguns cenários me impediram. Contudo, como digo, nunca duvidei da credibilidade das testemunhas. Ele era cientista, então ele analisava perfeitamente aquilo que as pessoas estavam falando, analisava de um lado e de outro, para poder colocar no diário como sendo verdade para ele. Simplesmente não havia como desconfiar de gentios e judeus que se achavam separados por tantos quilômetros e que, apesar disso, contavam praticamente a mesma história. Então, ele fala aqui, gentios e judeus, são pessoas crentes, digamos assim, que eram estrangeiros. Gentio era estrangeiro que não professava a religião judia, né? Não eram judeus e, portanto, não era do grupo dos judeus, portanto, eram estranhos, chamavam de gentios, não eram santos, né? Digamos assim. Bom, então essas pessoas, embora de credo e de crenças diferentes, eles contavam a mesma história, embora distante um do outro. Isso aí fez com que o cientista catalogasse essas informações. Dito isto, ele fala, tentarei enumerar em rigorosa ordem cronológica aquilo que viram e escutaram centenas de homens e mulheres entre a madrugada do dia 9 de abril, domingo, e as primeiras horas da manhã de 18 de maio, quinta-feira, deste ano 30 de nossa era. Ou seja, aquilo que ele achou
Muitas aparições ele presenciou, outras não. Por isso que ele dá essas explicações aqui. Então vamos lá. No dia 9 de abril, domingo, 9 de abril, um domingo do ano 30 da nossa era. Primeira aparição. Pouco antes de romper o dia, ao redor de 5h47, ele tinha exatamente quando o sol aparecia e quando o sol se punha. Ele tinha essas informações corretas por causa do computador do módulo. Então, qual foi o lugar? Horto de Arimateia. É claro, ali onde estava o túmulo, né, de Jesus. Testemunhas. Maria Madalena e mais 4 mulheres. Observam, abre aspas, um homem com roupas brancas e rosto. Um homem com roupas brancas e o rosto. Cabelos e pés translúcidos como cristal. Fecha aspas. Ou seja, ele não estava fisicamente, né? Ele não estava em corpo. Apenas ali uma imagem espírito, né? Como se fosse uma sombra. E translúcido, ou seja, dava para ver através dos pés dele, ela via a grama. Então ela faz esse comentário. Então estava transparente, né? Jesus ainda estava com o corpo transparente. Reconhecem a voz do mestre. Quando Madalena tenta abraçá-lo, o ressuscitado não permite. Abre aspas. Não sou aquele que conheceste na carne. Fecha aspas. Duração. Mais ou menos 5 minutos durou essa primeira aparição. Segunda aparição. Por volta das 9h35. Também na plantação do Velho de Arimateia. Também ali no horto de José de Arimateia. Nas cercanias de Jerusalém, né? O único testemunho, o de Madalena. Ela descreve o ressuscitado como um, abre aspas, estrangeiro com túnica e manto brancos, fecha aspas. Reconhece a voz de Jesus. Duração, alguns segundos apenas. Terceira aparição. Meio-dia, hora sexta, né? Betânia, jardim da propriedade da família de Lázaro, já lá na fazenda do Lázaro. O ressuscitado se apresenta diante de Tiago, seu irmão. Abre aspas. Aí Tiago fala, lembrou-me uma nuvem, ou talvez fumaça. Era uma massa brumosa que, partindo da cabeça, foi moldando uma figura. Então aquela como se fosse uma fumaça, foi fazendo uma figura, foi montando, né, uma figura. E pouco a pouco a nuvem converteu-se num homem. Então apareceu diante dele um homem. Fecha aspas. A testemunha não reconhece o mestre, e sim sua voz. Não deu para ele identificar que era Jesus, realmente Jesus, mas ele reconhece a voz. E eles passeiam ali no quintal, né, de Lázaro. O, entre aspas, homem, fala de, entre aspas, certos fatos que deviam acontecer. Então ele conta para Tiago alguma coisa, mas Tiago não fala isso. Tiago não diz o que ele falou, qual foi o que eles conversaram. Tiago não diz. Anos mais tarde, alguns associaram essa revelação à morte de Tiago, acontecida no ano de 62. Ou seja, Tiago morreu 32 anos depois. Então acredita-se, analisando essa conversa que ele não quis contar, que Jesus tenha falado, tinha dito para ele que ele iria morrer, etc, etc. Então ele desaparece subitamente. Duração de 3 a 4 minutos.
essa terceira aparição. Quarta aparição. Por volta de 15 horas, né? 3 horas da tarde, a hora nona, né? Também em Betânia, no umbral de um dos aposentos da casa de Lázaro. 20 testemunhas, entre outros, a família de Lázaro, Davi Zebedeu, que era irmão de João Zebedeu, né? Que era ali o chefe dos Correios, que ajudou muito Jesus Cristo, embora ele não era discípulo. Dos 3 irmãos, ele não era discípulo. Salomé, a mãe de João, né, e de Davi também. A mãe de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus, e Madalena. Desta vez o reconhecem. Trata-se de um, entre aspas, homem de carne e osso. Fecha aspas. Desaparecimento súbito. Duração, alguns segundos. Então, numa outra informação, em outro vídeo talvez, eu fale sobre isso. O cientista informa como que o espírito, depois do terceiro dia, Jesus Cristo explica isso. Depois do terceiro dia, ele vai se formando. Ele vai se formando aos poucos. Na primeira aparição, estava translúcido. Agora, na quarta, ele já era um homem comum. Já aparecia como carne e osso. Então, Jesus Cristo explica isso para eles no momento em que ele aparece lá. Eu vou mencionar aqui também. Então, explica como que isso acontece. Vai gradativamente se formando aquilo ali. Não é de imediato. Então, quando a gente morre, hoje eu acredito nisso, é claro. Então, quando a gente morre, nós vamos para uma outra dimensão. Vamos para uma outra dimensão. Mas de imediato, a gente não sabe onde está. Nós não sabemos onde estamos no momento, naquele momento, segundo o próprio ensinamento de Jesus. Então, aquilo vai pouco a pouco. Então, ele só pode reaparecer no terceiro dia. Ele fala que no terceiro dia, ele sabia que no terceiro dia ele já tinha uma imagem mais ou menos formada. Então, por isso que ele fala que vai reaparecer no terceiro dia. Ele era de uma outra dimensão muito avançada, né? Bom, isso é uma outra coisa. Não vou falar disso aqui agora. Quinta aparição. Eram mais ou menos 4 horas e 15 minutos, aproximadamente. Interior da casa de José de Arimateia, em Jerusalém. Testemunhas: Maria Madalena e 24 mulheres. Elas têm primeiro uma data. Ela tem primeiro uma clara sensação de frio. Desculpe aí. Tem primeiro uma clara sensação de frio. Fecha aspas. Abre aspas. Como uma corrente de vento gelado. Então eles sentem aquele ar frio chegando naquele momento deles, que eles estavam ali. O mestre aparece, de repente, no centro do círculo formado pelas hebreias. Elas estavam ali conversando, né, numa roda, né, digamos assim. Eles estavam falando sobre tudo isso, né? E era o dia 9. Eles estavam comentando sobre essas aparições que tinham acontecido e também sobre a morte de Jesus. Estavam ali conversando. E Jesus aparece no meio delas. É um homem de carne e osso. O ressuscitado reivindica o papel da mulher na difusão da Boa Nova. Do Evangelho, né? A Boa Nova, o que era? Era uma novidade diferente daquela que pregavam, né? Daquela que pregava a lei, né? A religião deles, que era baseada apenas no Pentateuco, né? Lá na Torá. Então, era uma outra mensagem. Uma mensagem de amor, que não foi entendido. Por isso ele foi morto. Por isso e por outras coisas. Mas essa mensagem de amor, de amar ao próximo como a ti mesmo, era a mensagem principal de Jesus. E essa era a Boa Nova. E essa Boa Nova chama-se Evangelho. Evangelho quer dizer isso. Boa Nova. Ou seja, uma novidade nova. Uma coisa nova que está sendo apresentada ao povo.
o ressuscitado reivindica o papel das mulheres, repetindo, na difusão da boa nova. Vós, entre aspas, diz, abre aspas, também sois chamadas a proclamar a libertação da humanidade pelo evangelho da união com Deus. Ide pelo mundo inteiro anunciando este evangelho e confirmando as crenças na fé deste evangelho. Na fé do amor próprio, do amor é incondicional. O que é amor incondicional? É amar independente de ser amigo, ser inimigo, ser planta, ser animal. Isso é amor incondicional. É aquele amor que Jesus fala, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Os caras tinham acabado com ele, tinham destroçado aquele gigante, aquele homem que no mundo atual, no mundo nosso, teria acesso, teria trabalho em qualquer um estúdio de modelos, né? Qualquer lugar, pela descrição que o cientista faz. Acabaram com aquele homem, com aquele corpo. E ele, no entanto, falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. Claro, ele sabia que ali estavam os mercenários. Para aquelas pessoas que estavam castigando ele, era o trabalho deles fazer aquilo ali. Porque para aqueles romanos, Jesus era um zelote, era um guerrilheiro. Então Jesus dá essa frase, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem no nosso mundo, ou naquele mundo mesmo, teria condições disso? Amor incondicional. Somente amor incondicional. Foi isso que ele pregou. Exatamente isso. Então ele fala que as mulheres também deveriam fazer isso. As mulheres que não tinham acesso, que não tinham condição nenhuma naquela época, não podia nem participar dos ensinos da Bíblia, da Torá, no caso, né? As mulheres não tinham acesso a isso. A mulher não tinha acesso a nada. A mulher era uma escrava que saía do jugo do pai e ia para o jugo do marido. Simplesmente isso. Então ele fala para ele, Jesus Cristo, não, que ele tinha várias seguidoras, né, mulheres. Fecha aspas, né? A, entre aspas, presença se extingue, some, de repente, né? Por causa dessa aparição, o Sinédrio, por causa dessas aparições, o Sinédrio dita normas contra aqueles que propagarem notícias sobre a volta à vida do Rabi da Galileia. A duração dessa aparição entre 1 e 2 minutos. Bom, então o Sinédrio ditou normas, decretou que quem comentasse isso, quem comentasse que tinha visto Jesus, seria preso e talvez até morto. Razão pela qual a família de Jesus foi expulsa de Nazaré. Primeiro, porque um membro da família foi crucificado. E a crucificação era para o pior malfeitor. Era a pena de morte, né? Como a gente sabe, a pena de morte é o pior crime. Então, Jesus Cristo foi crucificado. Então, para aquela vila, a vila de Nazaré, era uma vergonha ter uma família cujo membro tinha sido crucificado. E também a perseguição por dizer que Jesus, proclamarem, né, divulgarem que Jesus estava aparecendo, conforme ele tinha prometido. Então, esse é o mundo, em que esse pessoal vivia. Esse é o mundo em que a família de Jesus viveu. E eles passaram muitos problemas depois da morte de Jesus. Apesar do sofrimento, da perda do irmão e do filho, eles sofreram bastante, tiveram que sair de Nazaré. Eu conto isso em vídeos posteriores. Bom, então aqui eu falei sobre 5 das aparições de Jesus. Vou continuar com essas aparições. Você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, tem um botãozinho aí lá no canto inferior esquerdo. Se inscreve no canal, ativa a sineta para você continuar recebendo essas informações que são científicas,
acredite ou não, mas são científicas, né? A NASA gastou uma fortuna para mandar esses 2 cientistas lá, para confirmarem esses fatos aí. Gratidão profunda pela sua atenção.